Boa noite. Vocês não cansam, hein? Que disposição, hein? Graças a Deus. Bom, graças a Deus, o Senhor é bom, nos permitiu trilharmos juntos essa jornada até aqui. Ainda não acabou. Eu vou encerrar a minha parte e nós vamos finalizar a ideia que eu quis construir com vocês sobre a imagem de Deus no sexo, a armadura de Deus, a redenção dos sentidos e da culpa que não pode nos paralisar. E agora nós vamos falar sobre a redenção da vergonha, já que você não precisa se envergonhar mais do seu passado, mas você tem um futuro pela frente para servir o Senhor e Ele é com você e Ele conta com você. Eu quero basear essa minha ministração na vida de um personagem bíblico que se chama Josué. A gente já falou de José, agora vai falar de Josué. Eu gosto de usar esses personagens bíblicos porque eles eram homens como nós, sujeitos às mesmas paixões, os pecados que eles cometeram, que a Bíblia faz questão de mostrar e mostrar com isso a humanidade deles, mostrando para nós que tudo é possível para aquele que se dispõe nos caminhos do Senhor. Então nós vamos ler aqui em Josué, capítulo 1. Eu vou ler aqui alguns versículos meio que fora de ordem, tá? Mas está no capítulo 1 de Josué, preste atenção. O contexto está do 1 ao 9. Bom, vou ler todos. Josué 1, do 1 ao 9. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano e do grande rio, o Eufrates, toda a terra dos hititas até o mar grande no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso, não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Amém? O que está acontecendo? 40 anos de peregrinação no deserto. E lá está Josué, que já não é mais um menino, é um senhor de idade, tendo que assumir a função de liderar o povo para, de fato, a conquista da terra prometida. Depois de caminhar durante 40 anos ao lado de Moisés e ver quantos milagres e maravilhas Deus realizou através da vida de Moisés. A missão dele está simples, está fácil. Substituir o grande líder Moisés e conduzir o povo na conquista da terra prometida. Coisa pouca. Está tranquilo. Principalmente que a gente tem uma tendência de ser humano de ficar se comparando com os outros. Imagina Josué olhando assim falando, mas Moisés foi lá, subiu o monte, falou com Deus, recebeu as tábuas da lei. O rosto do homem chegou a brilhar numa determinada época da vida. Agora eu vou ter que ficar no lugar dele. Que tarefa, hein? E às vezes você olha para você e fala assim, mas quem sou eu para fazer alguma coisa? Quem sou eu
para ser usado por Deus e de fato alguma coisa mudar. E a gente olha para nós mesmos e enxerga a nossa pequenez, e aí a gente justifica para a gente mesmo que é melhor nem começar porque não vai dar certo, ainda mais para quem vem com histórico de pecado sexual. Sempre tem um santo para chegar para você e falar: eu lembro as coisas que você fazia, não é possível que você não é mais assim, agora você é careta, agora você é crente. E aí sempre tem alguém para dar uma desanimada. Ah, mas isso aí não vai durar não, isso aí é fogo de palha. Eu sei que isso aí não vai durar. É melhor você nem começar, porque tudo que você começa você não termina. Desiste antes de começar. O caminho é longo, mas a derrota é certa. Desiste. Não tem um monte de gente para falar isso? O que mais tem? E normalmente as pessoas que falam essas coisas são as pessoas próximas da gente. Ah, isso não vai dar certo. Isso aí não vai dar certo, não. Quando a gente falou, vamos começar a vida pura, a maioria das pessoas que a gente falou jogaram um balde de água fria na nossa cabeça. Falou: melhor não falar mais para ninguém. Se o pastor está com a gente, nós vamos embora. É isso que importa. Está debaixo da bênção dele, está prestando contas, então a gente vai seguir. Olha que coisa. Só que a gente não tem que ouvir as pessoas que estão ao nosso redor para nos desanimar, porque a gente tem a tendência, né? Se 9 pessoas em 10 falar vai e uma falar não, você fala: acho que eu não vou. Mas fulano falou para não ir. Mas tem 9 falando para você ir. Não, mas e se der errado? Não importa, na verdade, importa que Deus está falando com você nesse lugar. Você não caiu de paraquedas aqui. E Ele está comissionando a sua vida para você ser forte e corajoso, ser forte e corajosa, e seguir adiante na missão que Ele está entregando para você. Deus está queimando coisas diferentes no coração de vocês, para que juntos, como nós aprendemos hoje, vivamos em unidade para crescer e sermos maduros. E aí essas peças bem ajustadas entre nós vão promover mudança de vida, restauração de vida. A única coisa que a gente tem que fazer é ter o cuidado de obedecer a toda a lei que nós temos nas mãos. Foi essa a instrução para Josué. Olha, tenha o cuidado de obedecer tudo que você já tem em mãos, que Moisés te ensinou, que na verdade é o Pentateuco. Siga as minhas leis e você será bem-sucedido em tudo. Aí Deus fala: não fui eu que te ordenei? Então ser forte e corajoso. Ser forte e corajoso. Por quê? Pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Deus começa a redimir a vergonha do nosso passado. Deus começa a mudar a nossa história e transformar aquilo que era vergonha em testemunho para a glória dele, andando ao nosso lado. Já não é mais você indo na força do seu braço, é você indo comissionado pelo próprio Deus. Então as pessoas olhavam para mim, olhavam para o Cid e falavam assim: esses caras não vão dar em nada, a gente sabe quem eles são, a gente sabe o que eles fizeram, eles vão voltar a fazer mais cedo ou mais tarde, isso aí não vai dar certo. Só que quem tinha dado a missão foi o próprio Deus. A gente tinha convicção disso. Por isso que a gente se submeteu ao nosso pastor, contou para ele, ele falou: eu estou com vocês nessa. Então falou: então a gente vai. Se Deus falou que estaria conosco, então Ele abriria as portas e os caminhos. E isso fica claro quando a gente continua analisando o texto. Preste atenção, lá no capítulo 2, eles vão enviar os 2 espias em Jericó. Então vai 2 espias ver lá como que está a situação em Jericó, e eles vão ser recebidos pela prostituta Raabe. E Raabe vai esconder esses caras dentro da casa dela. Se ela fosse descoberta, ela seria morta. Mas ela está determinada. E tem um porquê dela estar determinada. Olha só o que diz aqui, o versículo 8 do capítulo 2. Antes de os espiões se deitarem, Raabe subiu ao terraço e lhes disse: sei que o Senhor lhes deu esta terra. Vocês nos causaram um medo terrível, e todos os habitantes desta terra estão apavorados por causa de vocês. Pois temos ouvido como o Senhor
secou as águas do Mar Vermelho perante vocês quando saíram do Egito. E o que vocês fizeram a leste do Jordão com Seom e Og, o rei dos amorreus, que vocês aniquilaram. Quando soubemos disso, o povo desanimou-se completamente, e por causa de vocês todos perderam a coragem, pois o Senhor, o seu Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Por que essa mulher resolve ficar ao lado deles e arriscar a própria vida para proteger esses homens? Porque ela sabe dos maravilhosos feitos de Deus. Ela sabe que o Deus dos israelitas abriu o Mar Vermelho e que por onde eles passaram durante esses 40 anos, Deus deu vitória para eles. Deixa eu te falar uma coisa, você não está indo sendo enviado no seu nome, você está indo como embaixador de Cristo. O apóstolo Paulo fala em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 20, nós somos embaixadores de Cristo, pregando no ministério da reconciliação. Você sendo enviado para que vidas se reconciliem com o próprio Deus pelo poder do Evangelho. É Deus quem vai conosco, e a mensagem que nos acompanha é muito maior do que nós. O testemunho que nós levamos já está pronto, já está aqui. E por mais que as pessoas neguem, elas reconhecem Deus. Ninguém é ateu quando o avião começa a cair. As pessoas sabem. Essa mulher sabia. A história já tinha sido contada. Eles já estavam esperando o pior. Eles sabiam que Jericó ia ser aniquilada. Não tinha jeito, porque o Deus dos israelitas já tinha decretado isso. E o que isso mostra também? Que nós vamos passar a viver o privilégio de ver com os nossos próprios olhos dezenas de milagres. Nós somos apenas os instrumentos que vão passar a contemplar com os próprios olhos os maravilhosos feitos do Senhor. Quando eu tinha 16 anos de idade, eu comecei a fazer uma oração para Deus. Eu queria muito ser pastor, eu tive tios, pastores e missionários. E eu falava, Senhor, eu quero ser pastor também. Eu estava ali no pecado sexual, que começou aos 12, mas estava naquela ainda. Eu quero ser pastor. E eu fiz uma visita com o meu pastor na época, eu falei, pastor, me leva, e ele me levou, e a gente foi visitar uma irmã, e essa irmã sofreu algum derrame, alguma coisa, e o olho dela estava aqui embaixo, estava desconfigurado assim, e eu olhei aquela cena, foi uma cena difícil, e eu lembro que o pastor foi lá e orou por ela, isso devia ser uma quinta-feira. No domingo, a mulher estava lá na igreja normal. Falei, como que o olho dela voltou para o lugar? E ela foi lá na frente testemunhar que a gente foi lá na casa dela, que o pastor orou, e no outro dia ela já acordou melhor e que rapidinho a coisa voltou ao normal e que ela queria testemunhar um milagre de Deus. E aí eu comecei a orar, eu falei, não, Deus, eu quero ver também. Não, quem pôs a mão foi o pastor Cristiano. Eu quero pôr a mão e ver o milagre acontecer, eu quero pregar e ver as pessoas se arrepender, eu quero ver vidas sendo transformadas diante dos meus olhos. E eu comecei a orar nesse sentido. E Deus não esquece o que a gente fala e o que a gente faz. E aí, eu me afundei no pecado sexual e perdi tudo isso. Isso aí ficou para trás, é passado, já era. Quando o ministério começou e algumas coisas começaram a acontecer, eu lembrei dessa oração. E que Deus falou comigo, eu estou respondendo a sua oração. Porque não depende desse corpo e dessa habilidade, mas dele que provê e faz todas as coisas. Não foi Moisés que abriu o Mar Vermelho, foi Deus. Não foi Moisés que fez a água sair da rocha, foi Deus. Não foi Moisés que fez o maná cair do céu, foi Deus. E Moisés era o instrumento de Deus naquela ocasião, assim como Josué agora passaria a ser esse instrumento de Deus.
Onde estão os Moisés e os Josués de hoje? Somos nós, encarregados dessa missão de ir, e eu não estou dizendo que é fácil, e eu não estou dizendo que é só alegria que não tem dor, eu não estou dizendo isso, mas eu estou dizendo do privilégio, como a palavra diz, de sofrer por Jesus e se alegrar com isso. Lá em Atos fala que os apóstolos, 2 deles foram açoitados, e eles saíram da situação felizes, porque se acharam dignos de sofrer igual ao mestre. Eu estou falando de uma vida assim, que ainda que coisas ruins aconteçam, você se alegra porque você sabe que você está no centro da vontade de Deus, que a sua vida não é um desperdício, e que não depende de você. Se dependesse de mim para vir aqui falar para esse tanto de gente, eu nem saía de casa. Nem saía de casa, mas é Deus quem faz, é Deus quem opera, e as pessoas reconhecem esse testemunho. Então, Deus começa a apagar a vergonha do seu passado, quando você começa a se tornar um instrumento nas mãos dEle, e as pessoas começam a glorificar o nome dEle, através da sua vida. Ninguém escapa de ser zombado um pouco no começo, principalmente os pecadores sexuais. Mas se você suportar as piadas, os desencorajamentos, porque você está firmado em quem te chamou, as coisas vão acontecer. Porque Deus quer. Bom, eles voltaram com o relatório, vamos conquistar a terra prometida. Só tem um detalhe. O Rio Jordão está no meio do caminho. Está tranquilo. A cidade é rodeada por um muro gigante e tem o rio no meio do caminho para chegar lá. A missão está fácil. Tranquilo. Vamos passar a barco. Quantos barcos ia precisar, será, para levar esse povo todo? Mais de 2 milhões de pessoas. Era barco, hein? Vamos passar nadando? Acho que não vai dar certo. O que a gente vai fazer? Bom, num passado recente, Deus abriu o Mar Vermelho. Será que Deus não pode repetir a operação e abrir o Rio Jordão? E facilitar as coisas? No capítulo 3, Josué vai dar uma instrução ao povo. De manhã bem cedo, Josué e todos os israelitas partiram de Sintim e foram para o Jordão, onde acamparam antes de atravessar o rio. 3 dias depois, os oficiais percorreram o acampamento e deram esta ordem ao povo: quando virem a arca da aliança do Senhor, o seu Deus, e os sacerdotes levitas carregando a arca, saiam das suas posições e sigam-na. Mas mantenham a distância de cerca de 90 metros entre vocês e a arca. Não se aproximem. Desse modo saberão que caminho seguir, pois vocês nunca passaram por lá. Josué ordenou ao povo: santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. Olha o que ele está falando. Quando a arca sair do lugar, mantenham distância e sigam. Você sabe o que você vai fazer quando você sair daqui? Não. Você vai sair daqui e vai falar assim: Senhor, eis-me aqui. E agora? Aí ele vai falar: espere e verá. Ele vai direcionar o que está queimando no seu coração para um propósito que ele já estabeleceu para você viver. Se você simplesmente, em primeiro lugar, obedecer a voz e se colocar à disposição, o resto começa a acontecer naturalmente. As coisas, elas acontecem do nada, quando você está no caminho e está se dispondo. Elas vão acontecendo, de repente aparece uma pessoa para falar com você, de repente aparece uma oportunidade, de repente aparece uma situação, de repente aparece um acidente. É verdade, de repente aparece uma doença. Mas se você tiver no propósito, você vai entender que aquilo vai te conduzir para um lugar. No meu caso foi um divórcio. Do nada apareceu o divórcio e mudou tudo. Quem estava aqui à tarde sabe o que eu estou falando, né? Mudou tudo. Mas se Deus está na frente, não importa o que aconteça, algo vai acontecer a partir dali. E a providência dele vai transformar o mal em bem. Às vezes você não precisa passar por situações ruins. Você já passou. Você só está aqui para ser comissionado.
Então, ou seja, olhe para Ele e siga os passos dEle. E santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. A santificação sempre vai anteceder um milagre. Não espere viver o milagre, não espere viver o sobrenatural, se você não se colocar na presença de Deus em santidade. Você já aprendeu a não ser paralisado pela culpa, você já viu que o Espírito Santo vai redimindo os nossos desejos e sentimentos, você aprendeu que nós vamos ser revestidos da armadura de Deus. Então o que chegou a hora de fazer o quê? Se santificar. Porque amanhã o Senhor fará maravilhas. É oração, é meditação, é jejum, é solitude, que é diferente de solidão. Solitude é o que Jesus praticava, se retirava para ficar a sós com o Pai. É silenciar, solitude é silenciar não só a nossa voz, mas os nossos pensamentos, que é a nossa cabeça muito agitada. E ficar sozinho com Deus. Jesus já deu o exemplo. E as disciplinas espirituais, querendo ou não, elas já são mais negligenciadas na nossa época. O nosso dia cheio de atividades, cheio de compromissos, tem nos limitado nas nossas buscas pela santificação, e nós temos visto tão pouco daquilo que Deus pode fazer. Deus pode fazer muito mais, e Ele só está aguardando que os seus filhos se manifestem em amor a Ele, se dispondo a Ele, para viver esse amor sacrificial por Ele. E isso envolve essas disciplinas. Santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas. No caso deles era um amanhã literal, era no outro dia mesmo. Mas talvez para nós não seja um amanhã literal. José demorou um tempão, não foi, para viver tudo que ele estava vivendo? Quando eu comecei o meu processo de restauração foi no ano de 2010. Que ano nós estamos? Quantos anos se passaram? 13 anos se passaram. Quando eu comecei a vislumbrar esse propósito do Vida Pura em 2016, 6 anos já haviam se passado. E por mais que vocês ouvem aí os testemunhos, a empolgação que eu tenho de receber as mensagens, de ver o ministério crescer, sempre foi luta, porque só é caso complexo. É caso muito complexo. Todo mundo tem uma história difícil. E todo mundo quer a solução em uma frase. É que nesse momento de perguntas, as pessoas fazem as perguntas com a esperança de que nós vamos falar aquilo que vai mudar a vida delas. Não dá. É um processo. Nós estamos falando de pecados sexuais. Pecados sexuais são processos. Mas aquela famosa frase, só vive o propósito quem suporta o processo. E o problema é que tem muita gente vivendo o processo e desistindo do processo no meio da caminhada. Você estava tão perto de viver tantas coisas boas da parte de Deus para você. Por que você desistiu? Não chegou a hora de desistir. Não é momento de desistir. Não é momento de olhar para trás. Não é momento de se lamentar pelo que você fez ou pelo que você deixou de fazer. É daqui para frente. E para você se fortalecer nisso, você vai ter que se santificar. A santidade envolve a antecedência dos milagres. Só que tem um detalhe. Cada passo dentro desse processo que a gente vive é um pequeno milagre. Porque não existe milagre maior do que trazer um pecador à vida, do que trazer um morto à existência. Então Deus está pegando a gente nas nossas mazelas e está falando, vem que eu vou te reconstruir. Vou começar a gerar vida em você. E isso é um milagre. E cada passo desse processo é um milagre. Não tenha pressa de viver os propósitos de Deus. Aproveite o caminho. Olha só que interessante. O maná caiu do céu quando eles estavam no deserto. A água saiu da rocha quando eles estavam no deserto. As vestes não se desgastavam quando eles estavam. A carne da codorna apareceu do nada onde? E eles se mantiveram fiéis a Deus. Quando a próxima geração, os seus filhos, entraram na terra prometida, era tudo do bom e do melhor. O que eles fizeram? Viraram as costas para Deus. Está lá no livro de Juízes.
Josué, no final da vida dele, ele vai falar algo que a gente acaba usando muitas vezes, e a gente às vezes perde a essência. Ele olha assim e fala assim: eu e a minha casa. Por que ele disse isso? Porque ele olhou para o povo, tudo se desviando no final da vida dele, e falou assim: olha, o negócio é o seguinte, são caminhos de vida e caminhos de morte. Ó, eu já fiz o que devia fazer por vocês, não tenho mais o que fazer, vocês são teimosos, o coração de vocês é duro. De uma coisa eu sei, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A minha escolha eu fiz, agora vocês façam a de vocês. Ele falou num tom de exortação para o povo, e não deu outra. O livro de Juízes começa a bagunça generalizada. Nasceram no bem bom, viraram as costas para Deus. O avô se mata de trabalhar, o pai conquista, o filho desperdiça. Às vezes essas coisas acontecem. E quando a gente nasce no contexto da terra que mana leite e mel, tudo é muito fácil. Por que José não se tornou logo governador do Egito logo de cara? Porque ele era o filho mimado do papai. Ele tinha que sofrer. Ele tinha que ser forjado por Deus, tinha que ser preparado. Eu sei que tudo que eu passei serviu para forjar o meu caráter. Eu saí do seminário arrogante, soberbo, crítico. Esse cara não sabe nem o que está falando na pregação. Nada a ver, esse texto não fala nada disso. Está usando o texto fora aí do contexto. Era um cara chato, insuportável. Aí Deus falou: vamos ver se você suporta o processo. E cada etapa do processo é um pequeno milagre para acabar com o Filipe arrogante, com o Filipe soberbo, com o Filipe irado, o Filipe cheio de si, o Filipe cheio de justiça própria, o Filipe crítico. Faz parte. E isso são pequenos milagres que Deus está realizando na nossa própria vida, porque Ele está forjando o caráter de Cristo em nós, para aquele encontro com Jesus que eu falei ontem, quando nós o veremos olhos nos olhos. Pare de perguntar o porquê das coisas na sua vida. Pergunte para que Deus está fazendo isso com você. Sempre tem um propósito. O porquê, nem tudo a gente vai saber. Mas o para quê sempre vai ter uma resposta, porque Deus não desperdiça nada. Tudo tem um propósito. Santifiquem-se, porque amanhã o Senhor fará maravilhas em vosso meio. E vocês vão começar a ver os milagres com seus próprios olhos. Sabe o que eu vejo aqui? As minhas orações serão respondidas. Vocês são um milagre de Deus para mim, quando eu comecei a orar com 16 anos. Ele está fazendo infinitamente mais do que eu podia pensar. E vocês acabaram cruzando a minha vida e fazendo parte dessa história. Deus sabe o porquê. Eu não estou vendo o Rio Jordão abrir, mas eu estou vendo vocês na minha frente. Isso para mim significa a mesma coisa. O rio abre, esses homens, mulheres e crianças começam a marchar. Capítulo 4, quando toda a nação terminou de atravessar o Jordão, o Senhor disse a Josué: escolha 12 homens dentre o povo, um de cada tribo, e mande que apanhem 12 pedras do meio do Jordão, do lugar onde os sacerdotes ficaram parados. Levem-nas com vocês para o local onde forem passar a noite. No futuro, quando seus filhos lhes perguntarem: o que significam essas pedras? Respondam que as águas do Jordão foram interrompidas diante da arca do Senhor Jesus, ou do Senhor. Quando a arca atravessou o Jordão, as águas foram interrompidas. Essas pedras serão um memorial perpétuo para o povo de Israel. Qual foi a ordem? 12 homens pegaram cada um uma pedra do meio do rio Jordão. Tiraram essa pedra, levaram para fora e lá em Gilgal construíram um altar com as 12 pedras que antes estavam no fundo do rio. Para que essas 12 pedras? No futuro,
quando os seus filhos perguntarem, que pedras são essas? Vocês vão dizer, essas pedras estavam no meio do rio Jordão, mas o nosso Deus abriu o rio e fez com que a gente passasse em terra seca. Deixa eu te falar uma coisa. O propósito de Deus começa na sua casa, na sua família. Quando os seus filhos perguntarem, essas pedras testemunharão a eles. Deus vai fazer, mas vai começar na sua casa. Eu lembro como se fosse ontem, eu aqui o ano passado. Tive o privilégio de conhecer o pastor Ademar de Campos. E depois que ele cantou os louvores, ele trouxe uma mensagem. E ele falou sobre quem é você dentro de casa. E ele foi muito enfático em falar que o nosso ministério começa dentro da nossa própria casa. Que aquilo que eles estão vendo dele aqui fora, é aquilo que ele nutre na família dele. É para nós, papai e mamãe, que estão desesperados com as perguntas a respeito dos filhos de vocês. Não sou eu nem a Juliana que vai mudar o filho de vocês. São vocês. São vocês. Não dá para vocês pegarem assim e falar, conserta meu filho, porque aqui não é oficina mecânica. Conserta meu filho. Vem aqui, papai e mamãe, dá a mão aqui para mim. Agora você caminha comigo aqui, 1 ano. Aí depois você vai lá e arruma seu filho. Fala você os maravilhosos feitos do Senhor para ele. Sabe para que pedras que os filhos vão olhar? Para você. A gente não vai construir um altar aqui para falar para eles o que aconteceu. A gente vai falar para eles, olhem para a nossa vida e vejam os maravilhosos feitos do Senhor. O seu filho pode olhar para você e ver os maravilhosos feitos do Senhor na sua vida. Você pode testemunhar para o seu filho os maravilhosos feitos do Senhor na sua vida. Minha filha ficou doente, e a gente orando, né? E nada dela melhorar, problema respiratório, nessa época do ano. E aí um dia à noite a gente orou, eu terminei de orar por ela, ela falou assim, papai, Deus não quer me curar. Falei, por que não? Por que você acha que não? Ela, papai, eu não melhoro. Falei, ele está te ensinando que tudo tem um tempo. Você vai melhorar se nós não desistirmos de pedir. A gente tem que continuar pedindo todo dia. E quando ele achar que for a hora certa, ele vai te curar. Se a gente não desistir. Nada, Helena, nada. Nunca desista de nada na sua vida. Aí passou mais uns 3 dias e ela começou a melhorar. Ela virou, papai, Deus está me curando. Eu falei, porque a gente não desistiu. Então hoje à noite quem ora é você. Aí ela ora, meu Deus, obrigada pelo meu dia, obrigado pelo que eu comi, que eu brinquei, que não fiquei doente, obrigada que eu estou melhor, em nome de Jesus, amém. E me ajuda a não chorar amanhã também. E que eu obedeça o papai e a mamãe, amém. E ela já está aprendendo. Não é na hora, não é do dia para a noite. Mas se a gente não desistir, Ele vem nos visitar. Nós precisamos ser esse testemunho vivo. Não adianta eu ser o testemunho vivo para os pornógrafos. Eis aqui um masturbador compulsivo, muito prazer. Restaurado pela graça de Deus. E na minha casa, a minha filha não saber que eu sou o pai dela de fato, que testemunho o Deus vivo para ela. Uma vez a minha esposa mandou uma mensagem para mim. Vou mandar um e-mail para o Vida Pura para marcar um horário para ver se eu consigo conversar com você. Falei, agora a casa vai começar a cair. Passei dos limites. Estou negligenciando em casa. Por que a gente negligencia em casa? Para ganhar mais dinheiro? Seu filho não quer o que você compra, seu filho quer quem você é. Seu filho não está nem aí porque você pode dar para ele quer você.
Nós queremos dar para os nossos filhos o que os nossos pais não foram capazes de dar para nós. E estamos estragando toda uma geração. Ou é mentira? É vida melhor que a gente está dando para eles? Pode ser conforto, comodismo, algumas coisas que a gente não teve a oportunidade de ter. Eles querem nós. Fiquei 2 horas brincando com a minha filha. Parecia que eu tinha ficado 2 meses. Falei, meu Deus, eu preciso ficar aqui, velho. Eu preciso dar atenção para essa menina. Daqui a pouco ela veio, me abraçou e falou, papai, eu te amo, eu estou muito feliz. Aí eu falei, meu Deus, eu sou um miserável. Não é fácil para mim também não. Você está achando que para mim é fácil? Amanhã eu vou chegar. O que eu quero fazer quando eu chegar em casa amanhã? Dormir. Mas não vou. Enquanto eu vou ter que brincar com ela, depois à noite eu vou para o culto. Ela tem que aprender que apesar das coisas que a gente faz, à noite a gente vai para a igreja. Não tem desculpa. Ninguém está doente. Depois descansa. Depois descansa. Nós somos os testemunhos vivos nas mãos do Senhor. E aí? Quando isso começa a se tornar verdade na sua vida, capítulo 5, versículo 9. Então o Senhor disse a Josué, eles atravessaram o rio Jordão, eles construíram o altar de pedras ali, o memorial, eles estão reunidos em Gilgal, se preparando ali, para que muito em breve eles vão avançar contra Jericó, e aí Deus fala com eles. Então o Senhor disse a Josué, hoje removi de vocês a humilhação sofrida no Egito, por isso até hoje, o lugar se chama Gilgal. Deus removeu a vergonha do passado, de escravidão deles, de idolatria deles. Quem remove é Deus. As pessoas falam assim para mim, você é louco de ficar contando as coisas que você fez na sua vida? Ué, por quê? Se eu me calar, eu vou estar calando o testemunho de Deus. Eu não falo mais para minha vergonha, mas para a glória de Deus, porque a vergonha Deus já removeu. Eles eram... Glória a Deus. E é isso que Ele quer fazer com cada um de vocês. Eles eram escravos, eles eram idólatras no Egito. E quando o texto lá fala que eles estavam gemendo no Egito, e aí Deus veio em favor deles, não significa tanto assim que eles estavam, Deus venha nos libertar. Nada, eles estavam sofrendo. Nem partiu muito deles esse clamor, porque eles já não serviam mais aquele Deus. Vocês começam a prestar atenção nos detalhes. O texto diz que eles estavam gemendo no Egito, e Deus viu e foi levantar Moisés. Mas eles não estavam clamando, Senhor, venha nos libertar, Senhor, venha mudar a nossa realidade. Eles já tinham virado as costas para Deus faz tempo, eles estavam gemendo de sofrimento. Tanto é verdade que quando Moisés é comissionado por Deus na sarça ardente, o que Moisés fala? Eles não vão acreditar em mim. Se você está lá clamando por algo, e de repente aparece alguém com a resposta, o que você vai falar? Deus ouviu. Não era então só Moisés chegar lá e falar, Deus me mandou aqui para libertar vocês. Foi isso que aconteceu? Eles já tinham virado as costas para Deus. Moisés falou, Senhor, eu vou lá, eles não vão acreditar. Põe a mão, tira a mão, joga o cajado, mão leprosa, mão curada, cajado que vira cobra. Ele fez os sinais não só para o faraó, mas para o povo. E Deus removeu toda essa vergonha deles. Quando nós estávamos nos nossos pecados sexuais, Deus não nos descartou. Deus não virou as costas para nós. Deus não nos abandonou nas nossas mazelas. Olha nós aqui. Nós estamos aqui. Lembra aí do seu passado e tudo que você já fez? Nós estamos aqui. Pela graça e pela misericórdia dEle.
Não importa o que cada um tenha feito. Se o seu pecado não é sexual, mas seja qual for o seu pecado, você está aqui e Deus quer tirar toda a vergonha e humilhação. Romanos capítulo 8, versículo 1. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E você vai ser um testemunho vivo na sua casa e por onde Deus te mandar você ir. Só que eu vou te falar uma coisa. Deus vai tirar as suas muletas nessa vida de propósito. Ou seja, você vai ter que aprender a depender de Deus. Eis aqui o pecador sexual. Todo pecador sexual tem uma característica. Ele é avarento. Porque ele é egoísta. Então ele retém para si. Provérbios 11, 24 diz assim: há quem dê generosamente e vê aumentar suas riquezas. Outros retêm o que deveria dar e caem na pobreza. E o pecador sexual gosta de reter. Ele gasta com o pecado dele. Mas ele retém. Ele é avarento. Ele é miserável. Lá vai o pecador sexual. Preocupado com dinheiro a vida inteira. Esse cara sou eu. E eu tive a convicção do chamado de Deus na minha vida. Eu saí de um emprego que eu tinha um salário, era vendedor, tinha comissão, participação dos lucros anuais, carro, computador, celular, gasolina, tinha tudo. Eu falei: Deus, o dia que a igreja me chamar para ser tempo integral, eu abro mão de tudo. Eu abri mão de tudo para ganhar R$800 na época. Falei: vou viver disso e do dinheiro que eu tenho guardado. Mas antes disso era aquela coisa, amarrado. Abri mão de tudo e em poucos meses aqueles R$800 viraram 3.000. Melhorou, não melhorou? Mas logo depois veio o divórcio, aí eu perdi tudo de novo. Fiquei sem nada. Sem casamento, sem emprego, porque eu já era assalariado da igreja. Perdi tudo. Mas olha o que o texto diz. Versículo 10. Na tarde do 14º dia do mês, enquanto estavam acampados em Gilgal, na planície de Jericó, os israelitas celebraram a Páscoa. No dia seguinte ao da Páscoa, nesse mesmo dia, eles comeram pães sem fermento e grãos de trigo tostados, produtos daquela terra. Um dia depois de comerem do produto da terra, o maná cessou. Já não havia maná para os israelitas. E naquele mesmo ano, eles comeram do fruto da terra de Canaã. Olha só que interessante. Quando Deus vai removendo a nossa vergonha e nos enviando nesse propósito para a glória dele, não vai faltar nada. Eles ficaram 40 anos comendo maná. Eles pisaram na terra prometida, colheram do fruto. A hora que eles provaram, nunca mais o maná caiu. Deus supre as nossas necessidades. Deus jamais vai deixar que os seus filhos passem alguma necessidade. Quanto ao que comer, quanto ao que vestir, não andeis preocupados com coisa alguma. Deus não vai permitir que passemos dificuldades. Ou seja, necessidades. Mas e o que eu estou vivendo agora? Você não está passando fome. Você não está passando frio. Essa é a promessa de Deus. É que a gente se acostuma com o conforto que a gente tem um a mais. Deus não prometeu celular, internet, carro. A palavra não está falando isso. A palavra está falando quanto ao que comer, quanto ao que vestir. Mas também diz que aqueles que abrem mão de tudo recebem 100 vezes mais nessa terra. E isso nem é teologia da prosperidade, é só o texto bíblico mesmo. E desde então eu tenho visto o cuidado de Deus na minha vida. Nunca faltou absolutamente nada. Está com medo de ir no propósito? Não tem que ter medo de ir no propósito. Vá no propósito. Se Deus te chamar, vai. E se eu tiver que abrir mão, abre mão e vai. Não tenha medo. Se você tem convicção, vá. Vá. Porque Ele sempre vai suprir as nossas necessidades. Quando eu perdi tudo, eu comecei a receber a oferta de algumas pessoas.
que se compadeceram da minha situação. E eu tentei me recolocar no mercado de trabalho e não consegui. Mandava currículo, fazia entrevista e nada. E aí essas ofertas caíam na minha conta. Aí nasceu o Vida Pura, a coisa começou a andar, mas também não ganhava R$1. E a coisa começou aí. Passou um tempo, eu falei, pô, não tem nada para fazer na vida, vou virar Uber. Virei Uber, comecei a dirigir de Uber. Não tenho o que fazer, vou fazer o seu Uber. Comecei a rodar de Uber. E estamos rodando de Uber, estamos lá no Vida Pura, de vez em quando dá uma palestra, aí as palestras foram aumentando, a coisa foi melhorando, rodando de Uber, dando palestra, aí veio a pandemia. Aí parou Uber, parou palestra, parou tudo. Falei, agora ficou bom. Aí eu falei, Cid, eu não sei nada de tecnologia, pelo amor de Deus, você que manja mais, descobre um jeito desse negócio explodir na internet, a gente conseguir alguma coisa na internet. Ele falou, cara, não é tão simples assim, eu vou ter que estudar muito e não vai ser do dia para a noite. Eu falei, agora a casa caiu. No meio da pandemia me chamaram para dar uma palestra lá em Porto Alegre. Um pastor amigo já conhecido, cheguei em Porto Alegre, estou lá. Aí estou lá com ele, ele falou assim, ó, tem um cara aqui na igreja que acabou de chegar, recém-convertido. Falei, mais problema, lá vem encher o saco. Eu estava tão assim, quase que eu falei para ele, e o que eu tenho a ver com isso? É uma ovelha sua, cuida dele você. Aí eu falei, o que tem? Ele falou, cara, ele trabalha com essas coisas de internet aí, acho que ele pode te ajudar. Marca uma reunião com ele. Aí veio o cara. Senta na minha frente, recém-convertido. Falei, fala. Aí ele olhou para mim assim com a cara de deboche. Quem conhece ele sabe como que ele é meio assim, meio estranho. Aí ele olhou assim, o que você tem aí? Falei, cara, a gente tem um trabalho na internet aí que a gente fala umas coisas aí. Ele, porque é o seguinte, eu trabalho há 20 anos com marketing digital, sei fazer tráfego, sei não sei o quê, já deu uma carteirada logo em mim. Falei, beleza, parabéns. Aí ele olhou nosso Instagram assim, quantos seguidores você comprou? Eu falei, não comprei nenhum, velho, quase não tem nada aí. Ele, cara, vocês falam desses assuntos aqui? Pô, eu me converti faz pouco tempo, mas eu sei que isso aqui é pesado. Vocês têm uma mensagem para o mundo. Eu falei, amém, ainda bem que você pensa assim. Ele falou, eu vou ajudar. Falei, bacana, mas tem um problema. Ele falou, qual? Eu não tenho R$1 para te dar. Você trabalha de graça? Ninguém trabalha de graça. Aí ele falou assim, olha, eu tenho uma proposta para fazer para vocês. Falei, fala. Eu quero ser sócio. Vocês são em 2, nós seremos em 3. Falei, não depende de eu decidir, vamos conversar com o outro lá de São Paulo. Aí fizeram uma videoconferência. E agora? Falei, aí Cid, proposta do Ednei é que ele quer ser nosso sócio. Diz o pastor Marcelo que ele se converteu agora, que ele é gente boa. Está todo quebrado na vida, já ganhou muito dinheiro, mas já perdeu tudo, porque o pecado não deixa ninguém prosperar. A gente não tem nada, perdido por perdido, o que a gente faz? Não tenho nada. Para quem não tem nada, a metade é o dobro. Vamos abraçar a ideia do cara. Beleza, você vai ser sócio, né? Mas sócio paga a conta. Não divide só o lucro, paga a conta. Aí ele, beleza. Vamos começar? Vamos. Isso era em janeiro. Em fevereiro, a gente lançou, de fato, oficialmente, o programa de renovação da mente do Vida Pura. E de lá para cá, nunca faltou absolutamente nada para nós. Confia em Deus. Não importa o que você fez no passado, confia nele daqui para frente. Se vocês acham que isso é bom, para a glória de Deus, tem algo melhor acontecendo aqui. Versículo 13 do capítulo 5, para a gente ir caminhando para o fim. Estando Josué já perto de Jericó, olhou para cima e viu um homem em pé, empunhando uma espada. Aproximou-se dele e perguntou-lhe, você é por nós ou por nossos inimigos? Nenhuma coisa nem outra, respondeu ele, venho na qualidade de comandante do exército do Senhor. Então Josué prostrou-se rosto em terra, em sinal de respeito, e lhe perguntou,
que mensagem o meu senhor tem para o seu servo? O comandante do exército do Senhor respondeu: tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é santo. Então Josué tirou as sandálias. Quem era esse comandante do exército? Isso é uma teofania. É a aparição do próprio Deus. Anjos não recebem adoração, nem falam que o lugar que eles estão é santo. Alguns acreditam que há a manifestação de Deus de alguma forma no Antigo Testamento, e a gente chama isso de teofania. Outros acreditam que pode ser o próprio Jesus que se manifestava no Antigo Testamento. De uma coisa eu sei, é o próprio Deus que está ali. Deus não vai simplesmente suprir as suas necessidades. Ele vai manifestar a presença dele de maneira especial na sua vida. E quando eu digo isso, é algo totalmente diferente de tudo que você já viveu até hoje. Josué nunca tinha experimentado isso. Ele já tinha ouvido a voz de Deus, mas agora ele estava tendo um vislumbre da presença de Deus de maneira especial. E sabe o que é? É você que vai viver isso. Você vai parar de ouvir o testemunho dos outros e vai começar a contar os seus. Porque eu falava isso para Deus: Deus, eu não quero ficar ouvindo o testemunho dos outros, não, eu quero contar os meus. Mas contar testemunho é passar por dificuldade também, né? Testemunho bonito que é luta, não é? Foi curado do câncer, mas ninguém quer ter câncer. Ficou desempregado, mas Deus sustentou. Mas ficar desempregado é terrível. O carro capotou 10 vezes e ninguém se machucou. Pô, o que é que está dentro do carro na hora dessa? Né? Mas Deus vai fazendo as coisas e Ele vai se manifestando de uma maneira especial nas nossas vidas. Onde Ele se revela, onde Ele mostra que Ele é Deus. E aí você não vai mais viver das experiências dos outros, você vai viver das suas experiências, daquilo que Deus tem para você. E ouvir isso, quando nós estamos afundados no pecado sexual, parece ser algo tão distante, tão distante, tão distante. Eu olhava assim e falava: nunca essas coisas vão acontecer na minha vida, isso não é possível acontecer na minha vida. É possível sim. É totalmente possível. E Ele se manifesta de uma maneira especial. Eu não sei se Ele vai aparecer na sua frente. Na minha frente Ele nunca apareceu. Mas teve momentos que Ele veio. E teve situações que Ele interveio. E nós vimos claramente o poder de Deus diante dos nossos olhos. Quando eu falo nós, eu falo eu, minha família. Deus tem se manifestado de forma poderosa. E o que vai acontecer com esses homens é que eles vão viver uma experiência ainda muito marcante. Claro que para Josué talvez essa tenha sido a experiência mais marcante da vida deles. Mas eles precisam entrar em Jericó. A cidade é toda murada. Como que eles vão romper as barreiras? Deus dá a estratégia: olha, marche em volta da cidade aí que vai dar tudo certo. Faz sentido derrubar um muro e ficar andando ao redor dele? Não faz sentido nenhum. Por que Deus faz essas coisas? Para mostrar que Ele é Deus. Imagina você ter essas experiências sobrenaturais com Ele. Uma manifestação especial da parte dEle para você. E Ele te dá uma direção para você ir. E essa direção não faz sentido nenhum. E você obedece. E aí você vê com seus olhos o milagre acontecendo. Eu estou falando por mim mesmo, por coisa pouca. Eu estava indo embora, eu ouvi a voz do Espírito Santo falando: volta lá e grava aquele vídeo. Eu voltei e gravei o vídeo. E vocês já sabem o final da história. O cara do Japão assistiu, foi o único cara que assistiu até o fim. Tudo mudou. Mas foi a voz dele falando: volta. Senhor, não faz sentido voltar e gravar esse vídeo. Volta. Não faz sentido, ninguém assiste. Volta. Esses homens não questionam. Vai lá, rodeia a cidade 7 dias. No 7º dia vocês vão rodear 7 vezes. Toca a trombeta, vê o que acontece. Os muros vão cair. E os muros caíram. Se você obedecer, o milagre vai acontecer. É a presença dEle, por onde você for. E os milagres te perseguindo.
Como a palavra diz, as bênçãos do Senhor nos perseguirão. Uma vida com propósito. Deixa eu te falar, aonde está a vergonha do seu passado uma hora dessa? Não existe. Que vergonha me causa contar a minha história para vocês? Nenhuma. Ele redimiu a vergonha da minha vida. Ele redime a vergonha da sua vida. Ele entrega propósitos na sua vida. E Ele faz todas essas coisas. Se você crê. Esse é o caminho. Feche seus olhos. Senhor, obrigado. Obrigado por me permitir cumprir a missão aqui. Obrigado pela vida de cada um que o Senhor trouxe, que teve paciência, disposição para ouvir cada ministração. Ainda não terminou, Pai, mas meu coração agradece a oportunidade mais uma vez de ver com os meus próprios olhos aquelas orações sendo respondidas, Pai. Obrigado pelo privilégio, Senhor, de ver as vidas aqui manifestadas, se entregando na Tua presença, querendo ter fome e sede de Ti, Senhor. E eu creio que o Senhor falou profundamente no coração daqueles que o Senhor queria falar. Eu creio que as pessoas que precisavam receber os recados, a mesma palavra, entra no coração de forma diferente, exatamente da maneira como deveria ser. Esse é o Teu poder. E eu te agradeço por poder fazer parte disso, Senhor. Eu te agradeço, Pai, porque o Senhor veio e nos visitou com Teu Espírito Santo, e a Tua palavra foi ministrada, Senhor. E aquilo que eu como homem não posso fazer, Pai, que o Senhor faça pelo Teu Espírito. Eu me coloquei aqui, Senhor, vulnerável, Pai, diante de tudo o que aconteceu na minha vida, Senhor. Não para engrandecer aquilo que aconteceu comigo, de maneira nenhuma, mas para engrandecer o Teu nome, que fez o que fez com o improvável como eu. E que a minha história, Pai, possa servir de encorajamento para alguns, Senhor, para que eles não desistam, para que eles tomem decisões, para que eles queiram Te amar a cada dia mais, para que eles contemplem a Tua face, Senhor, para a honra e para a glória do Teu santo nome, Pai. Ó Deus, como Tu és bom.